E aí, povo Bito, tudo bem com vocês? Ó, seguinte, estamos aqui lendo Lucas. Estamos lendo os textos da Páscoa, entre aspas. Tem muitos textos, mas a gente está lendo aqui algumas coisas principais, como a primeira Páscoa e a última Páscoa, né? E a morte de Jesus Cristo e a ressurreição, tá bom? A gente está focado nisso aqui, porque não vai dar para ler todos os textos que tem de referência e tudo mais, mas a gente vai pincelar algumas coisas. Como em Mateus e Marcos eu não falei da entrada de Jesus em Jerusalém, e compartilhando hoje com a minha mãe que eu estava gravando, né, fazendo essa leitura aqui com vocês, ela falou, como assim você não falou da entrada? Eu falei, bom, eu não estava falando de todos os textos, só de alguns, mas vamos lá, vamos falar da entrada em Jerusalém aqui, neste de Lucas, né? Nós fizemos Êxodo, fizemos Mateus, fizemos Marcos, e agora estamos lendo Lucas, tá? E aí depois a gente vai para João, tá bom? E depois a gente vai ler Apocalipse 5, porque dá vontade de chorar só de falar. Um dos textos sublimes, mais. Sei lá, cara, eu não consigo nem colocar em palavras o que está escrito em Apocalipse 5. E eu garanto para você que nos dias mais felizes ou mais tristes da sua vida, leia Apocalipse 5. Ai, vamos ler Lucas, senão eu me empolgo. Depois eu vou ler Lucas 19, verso a partir do 28. A minha Bíblia ela tem títulos, né? Então está a entrada de Jesus em Jerusalém. Então vamos lá. Depois de contar essa história, Jesus prosseguiu rumo a Jerusalém. Quando chegou a Betfage e Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos. Vão àquele povoado diante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho do qual ninguém jamais montou. Desamarre-no e traga para cá. Se alguém perguntar por que estão soltando o jumentinho, respondam: o Senhor precisa dele. Eles foram e encontraram o jumentinho, exatamente como Jesus tinha dito. E enquanto o desamarravam, seus donos perguntaram: por que vocês estão soltando o jumentinho? Os discípulos responderam: o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal para que Jesus montasse nele. À medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam seus mantos ao longo do caminho diante dele. Quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e cantar enquanto o acompanhava, louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinham visto. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e a glória nas maiores alturas. Ou Hosana, bendito é o Rei que vem. Alguns dos fariseus que estavam entre as multidões disseram: Mestre, repreenda seus seguidores por dizer essas coisas. Ele, porém, respondeu: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão: Hosana, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Em algumas versões está escrito dessa forma, tá? A minha mãe disse que eu tinha que ler essa parte também. Então, mãe, se você estiver vendo, beijo, te amo, estou lendo aí. Mas agora vamos para o 22, a última Páscoa, a partir do capítulo 7, tá? Chegou o dia da festa dos pães sem fermentos, quando o cordeiro pascual era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: vão e preparem a refeição da Páscoa para que comamos juntos. Aqui Lucas também diz os nomes, né? Onde o senhor quer que preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono: Mestre, o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior que já estará arrumada. Prepare ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso, essa parte é muito linda, para comer a refeição da Páscoa com vocês antes de meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que se cumpra o reino de Deus.
Ele estava ansioso para comer a refeição de Páscoa com eles antes do sofrimento dele. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, e depois disse: Tomem isso e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão, agradeceu a Deus, depois o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Este é meu corpo, entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Aqui em Lucas está invertido, né? Onde o vinho foi entregue primeiro, mais uma frase que é interessante. Ai, perdão. Lucas, diferente de Marcos e Mateus, traz algumas questões de sentimento e afeição, né? Lucas fez uma pesquisa, né? Lucas escreve a Teófilo, e ele traz algumas questões de sentimentos aqui que é bem interessante, que Jesus queria ansiosamente fazer aquilo antes do sofrimento. Ele fala para eles fazerem isso, e como é que ele fala? Tomarei isso, partilhem entre vocês, tomem isso e partilhem entre vocês. Então isso é bem interessante. Ele vai partir o pão também, dizer: Este é meu corpo entregue a vocês, façam isso em memória de mim. Isso é bem interessante. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue e derramado como sacrifício por vocês. Aqui se repete, né? Mas aqui partilhando na mesa, mas, aqui tem um mas, partilhando na mesa conosco está o homem que vai me trair. Pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer, mas que aflição espera aquele que o trai. Os discípulos perguntaram uns aos outros: qual deles faria uma coisa dessa? Então isso aqui se repete em todos os... Como é que fala? Os evangelhos. Não vimos João ainda, mas eu acredito que sim. Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Primeiro quem ia trair, agora estão discutindo para ver quem é o mais importante, né? Antes eles perguntaram, discutiram, né? Mas agora eles estão discutindo. Jesus lhe disse: Neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo. No entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe posição inferior, e o líder seja o servo. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa? Mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Vocês permanecerão comigo durante meu tempo de provação. E assim como meu Pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa em meu reino. Vocês se assentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Aqui Lucas faz essa questão de diferenciação. No mundo, na terra, né, os bonzãos, os governadores, os chefes, os líderes, né, eles estão sentados na mesa. Eu acabei de jantar, por isso que tá essa soneira toda aqui, né? Então eles que são servidos. Mas entre vocês vai ser diferente, né? O mais importante é o que está na mesa. Mas não aqui. Aqui o mais importante é quem está servindo, porque no reino dos céus é assim. A importância é que eu já entendi que eu estou aqui para dar e não para receber. Então, para viver o reino dos céus nessa terra, você precisa ter esse entendimento de que é diferente. É quase que oposto ao que a gente está acostumado no mundo. Então, a gente vai ter que entender isso. Os cargos de liderança, os cargos de grandes ocupações, eles na verdade são os cargos de entrega, né, de renúncia e tudo mais. E aí tem a negação de Pedro, Jesus ora no Monte das Oliveiras, aí tem a traição de Judas, né? Pedro nega Jesus, aí tem o julgamento, e aí nós vamos para a parte 26, que é a crucificação. Nos outros, tem a questão dos guardas brigando, né? Mas aqui, pelos títulos, a gente vai logo para o 23, 26, está falando da crucificação, tá? Então, Lucas 23, 26. Enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão de Cirene vinha do campo. Os soldados agarraram e puseram a cruz sobre ele e o obrigaram a carregá-la atrás de Jesus.
Ele teve que carregar no lugar de Jesus. Uma grande multidão o seguiam, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse: Isso aqui também não estava nos outros, tá? Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmo e por seus filhos, pois estão chegando os dias em que dirão: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seus seios que nunca amamentaram. Suplicarão aos montes: Caiam sobre nós, e pedirão às colinas: Soterre-nos, pois se fazem estas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à direita e o outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sorte sobre dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo. Se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhes vinagre para beber. Diziam: Se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos despendurado ao lado dele zombava: Então é você o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu: Você não teme a Deus nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Isso é muito lindo, né? Isso é muito lindo. Mas também é muito triste ver que pessoas, mesmo em leito de morte, mesmo tentando parar para pensar nos últimos momentos da vida, ainda assim não olham para Jesus, não pensam, não se arrependem, não reconhecem como Deus, como o Rei, né, do reino dos céus. Então nós temos uma dualidade muito grande aqui. Você ainda está vivo, ainda está ouvindo isso. E lembre-se que nós somos aqueles que necessitaríamos estar pregados na cruz. E nós estamos vivendo uma vida que requer um Salvador. Requer um Salvador. E que nós possamos nos render a Ele. Vou continuar. Já era cerca de meio-dia, e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Quando o oficial romano que supervisionava a execução viu o que havia acontecido, adorou a Deus e disse: Sem dúvida, este homem era inocente. Interessante, né? Porque nos outros ele fala: Sem dúvida, este homem era o filho de Deus, e aqui ele fala: Sem dúvidas, este homem era inocente. E quando toda a multidão que tinha ido assistir à crucificação viu isso, voltou para casa entristecida e batendo no peito. Mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiam desde a Galiléia, olhavam de longe. Havia um homem bem justo, chamado José, membro do conselho dos líderes do povo, mas que não tinha concordado com a decisão e os atos dos outros líderes religiosos. Era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava, a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou num lençol de linho e o colocou num túmulo novo, escavado na rocha. Isso aconteceu na sexta-feira à tarde, no dia da preparação, quando o sábado estava para começar. As mulheres da Galiléia seguiram José e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Depois foram para casa e prepararam especiarias, perfumes para ungir o corpo. No sábado descansaram, conforme a lei exigia. No primeiro dia da semana, bem cedo, grifa aí na sua Bíblia, domingo é o primeiro dia da semana. Bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando as especiarias que haviam preparado e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali, perplexos, 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Que lindeza! Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja traído, entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Ele falou tudo.
mas eles parecem que não lembravam, né? Então, lembraram-se dessas palavras de Jesus e voltaram do túmulo e foram contar aos 12 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Baixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Maús. Aqui tem a história dos 2 discípulos no caminho de Maús. Eu indico que você leia essa parte, é uma parte muito interessante. O coração deles ardia, Jesus explicava a palavra para eles, mas aí quando ele vai partir o pão, ele dá graças e parte o pão. Um ato que a gente vê todas as vezes que Jesus está com o pão, né, na mão, ele fazer. Então eles reconhecem ele, isso é muito legal. E aí eles decidem voltar, porque eles estão vindo decepcionados, mas eles decidem voltar. E aí vai dizer assim, ó, então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andava pelo caminho e como havia reconhecido quando ele partiu o pão. Isso é muito legal. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu a eles e disse, a paz seja com vocês. Shalom. E eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viram um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Por que o seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam como não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem osso, como veem eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhe as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado e ele comeu diante de todos. Em seguida disse, enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que deveria cumprir tudo que a lei de Moisés e os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então lhes abri a mente para que entendessem as escrituras, e disse, sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Agora envio vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Depois Jesus os levou a Betânia e, levantando as mãos para os céus, os abençoou. Enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de grande alegria. Estavam sempre no templo, louvando a Deus. Aleluia, Maranata. Bom, essa aqui é a versão de Lucas dessa história, muito legal. E agora nós vemos também a versão de João, lembrando a você de ler a Bíblia, de meditar na palavra de Deus, de meditar aí na Páscoa, na simbologia de tudo isso. Até a próxima.